Oi, pessoal. Vamos corrigir os 6 exercícios que a professora deixou lá no Classroom semana passada sobre membrana plasmática. Então, vamos lá. O número 1 diz o seguinte: a membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. 1. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Bom, para quem viu os vídeos e foi além, tranquilamente vai responder como sendo certa a número 1 ali, né? A item 1. Mas para quem não sabe, é interessante a gente relembrar um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos assistir um vídeo que fala sobre membrana plasmática, até porque a gente está falando de algo vivo, célula é algo vivo. Então, talvez só por este desenho a gente não consiga entender muito bem. Então, antes de nós entrarmos nessa questão do desenho dessa arte aqui, nós vamos ver um vídeo. Pessoal, essa aqui é uma célula e aqui é a membrana plasmática. Então, vamos ver do que ela é basicamente constituída. Estão vendo essas bolinhas? Estas são fosfolipídios e olha como eles são fortes, resistentes. Sabe quando a professora na sala de aula falava para vocês, explicava lá no início do ano, como que eu consigo repuxar, né, pegar minha bochecha e puxar ela e ela vai retornar ao seu local intacta, né, sem fazer com que a pele se desfaça, ou eu arranque um pedaço da pele num simples repuxar. O mesmo eu fiz no braço, não sei se vocês lembram. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo puxar a minha pele e ela não se desfazer? Principalmente, pessoal, por conta desses caras aqui. Então, o que eles são? Essa bola com essas duas perninhas e mais aqui, ó, embaixo, que eu também tenho uma bolinha lá com duas perninhas, se chama fosfolipídio. Nós já aprendemos sobre ele lá quando a gente estudou substâncias orgânicas. Lipídios é uma classe de substância orgânica. Faz parte aí do nosso organismo. Então, esse fosfolipídio justaposto com outros, né, eles vão dar fluidez à minha membrana plasmática. Eles vão fazer com que ela seja maleável, como nós vimos ali, ó, ela se movimenta tranquilamente. E é ele que faz com que esse jogo de cintura, entre aspas, da membrana aconteça, né, sem fazer com que ela se desfaça. Então, como que foi apelidado esse comportamento da membrana plasmática? Se fala no modelo do mosaico fluido. O que é mosaico fluido? Fluido vem justamente dos fosfolipídios, que faz com que a membrana seja maleável. E o mosaico é por conta de uma outra categoria de substância orgânica chamada proteína, que nós vamos ver depois. Isso que vocês estão vendo aparecer aqui dentro da membrana plasmática se chama colesterol. É um outro tipo de lipídio, que não um fosfolipídio, mas é um outro tipo de lipídio e que tem como função aqui dentro promover a rigidez dessa membrana. Então, ao mesmo tempo que ela é maleável, ela também em outros, principalmente quando envolver temperaturas mais baixas, ela faz com que a membrana seja um pouco mais rígida. Tá? Isso que está aparecendo aqui em cima, pessoal, faz parte da área externa da membrana plasmática, é a comunicação extracelular, quer dizer, aqui é o meio interno da célula, aqui é o meio externo. Percebam vocês que está vindo uma substância aí, querendo entrar para dentro da célula, no meio intracelular. Será que ela vai poder? Como que ela entra? Através das proteínas. Existem proteínas para tudo que é substância. Existe proteína que vai se abrir, né? Ela é uma proteína transmembrana, ela atravessa a membrana plasmática toda e ela forma canais que faz com que ou uma substância saia de dentro da célula ou uma substância entre para o meio intracelular, conforme ela estiver precisando, né? Então, se aqui eu representar
essa substância como sendo uma glicose, ela vai com certeza ter que passar por dentro de uma proteína para entrar ali e ficar disposta para uso no meio intracelular. Existem proteínas que são específicas para entrada e saída de água, que se chamam aquaporinas. Existem outras proteínas dispostas também aí como poro, para entrada e saída de sais e minerais, para entrada e saída de substâncias orgânicas, como é o caso da glicose. Enfim, pessoal, existe proteína para tudo que é coisa, né? E conforme a necessidade da célula, se ela estiver precisando de substâncias ou não, quem vai coordenar é a membrana plasmática. Através de quem? Das proteínas, principalmente transmembranas, né? Vamos continuar aqui que eu acho que tem mais coisinha para falar. Então, essa parte aqui, ela entrou por aquela proteína lá. Aqui são íons entrando, saindo, alguma coisa também que entrou, enfim. E essa membrana plasmática, ela é viva, ela fica se movendo assim mesmo, ó, por conta da fluidez dos fosfolipídios. E quando eu comentei sobre a questão do mosaico, é por conta desse arranjo que as proteínas acabam fazendo por entre esses fosfolipídios. Então, o modelo do mosaico fluido é justamente por conta dessa associação básica que tem na membrana plasmática de lipídios, fosfolipídios e proteínas. Então, de fato, aquela 1 está corretíssima. A membrana plasmática é formada principalmente por lipídios e proteínas. Lipídios dos quais os fosfolipídios são os em maior concentração, né? E as proteínas, que podem ser proteínas transmembrana, podem ser aquelas proteínas periféricas que elas não atravessam a membrana, podem ser enzimas que estão aqui também atuando, enfim. Então, aquela lá está correta. E o modelo do mosaico é por conta das proteínas que estão dispostas em mosaico. Fluido por conta da fluidez, maleabilidade que é dada pelos fosfolipídios. E as proteínas se movimentam pelos fosfolipídios, elas não estão paradinhas num único local, elas acabam se movimentando conforme entrada e saída de substâncias para dentro ou para fora da célula, certo? Agora que a gente viu um vídeo, uma animação, fica mais fácil de a gente entender aqui nesse desenho. Essa parte meio extracelular, fora da célula, meio intracelular, ou citoplasma. A gente vai entender e aprender um pouco mais sobre o citoplasma, tá? Aqui, então, eu tenho as proteínas transmembrana, aquelas que formam canais e que fazem com que as substâncias entrem ou saiam das células. Eu tenho a disposição dos fosfolipídios, eu tenho a disposição do colesterol, um outro tipo de lipídio, mas que também faz parte da membrana plasmática, só que tem outra função aqui, né? Ele tem função de transformar a membrana plasmática mais rígida. Ele confere a ela, então, rigidez. Aqui eu tenho proteínas, glicoproteínas. Por que glicoproteínas? Por que eu sou do tipo sanguíneo A? Ou do tipo B? Ou do tipo AB? Ou do tipo O? Ou melhor dizendo, 0, né? Por exemplo, glicoproteínas conferem a nós o nosso tipo sanguíneo. Só que, claro, essas glicoproteínas que eu tô falando aí, do tipo AB, do tipo A ou do tipo B, na verdade, né? Elas estão lá presentes na membrana plasmática das hemácias. E lá nas hemácias, então, nós temos glicoproteínas, por exemplo, para nossa tipagem sanguínea. Ou glicoproteínas que existem aí carregando o tipo A, ou carregando o tipo B, ou carregando os dois tipos de açúcares, ou então lisinhas não carregando nenhum. Só um exemplo para vocês terem noção. Aqui em cima, gente, falando em glicoproteínas, falando em açúcares presentes, tanto dispostos nesses lipídios, nos fosfolipídios, quanto em cima das proteínas mesmo, eles conferem a ela um reconhecimento do que está no meio extracelular, o que pode entrar para o meio intracelular ou citoplasma da célula. Então, o glicocálix funciona mais ou menos como assim uma proteção também, né? Como uma parede celular, aquela que há lá, por exemplo, nas plantas.
funciona como proteção. Claro que é bem diferente lá da parede celular, mas enfim, só para vocês entenderem, né? Nós também, animais, temos aí algo que nos protege, além dessa camada, essa películazinha, essa laminazinha chamada membrana plasmática. Uma última informação, pessoal, é de que aqui do lado de fora ou do lado de dentro existe água. Logo, as bolinhas dos fosfolipídios, digamos assim, eu consigo dizer que essa camada aqui é uma parte dos fosfolipídios que eu digo que ela é hidrofílica, ela é amiga da água. E a parte de dentro, que são aí as caudas, né, do fosfolipídio, e o que há aqui dentro também, como por exemplo o colesterol, é a parte hidrofóbica, tem medo, repele a água, não entra em contato com a água. Tá? Então, o mesmo ocorre com as proteínas, certo? Elas vão ter aí parte polar, parte apolar, conferindo aí a membrana plasmática também essa questão de polaridade. Vamos voltar para a pergunta para ver se a gente consegue agora, a partir das explicações, montar a resposta aqui. Então, a afirmativa número 1, sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas? Sim, basicamente a membrana plasmática é formada por fosfolipídios e proteínas, tanto integrais, aquelas proteínas que atravessam a membrana, quanto as periféricas, aquelas que não atravessam a membrana e ficam dispostas aí só em uma parte. 2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso. Será que é a hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso? Olhem bem. Hidrofílica, filia significa amiga. Se ela é amiguinha da água, é claro que ela vai ter que ficar voltada para o ambiente aquoso e não o não aquoso. Então, a número 2 está errada. 3. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. E aí? Não estudamos vegetais ainda, mas pelo que vocês têm de conceito básico lá do ensino fundamental, a gente sabe que colesterol não há em membrana plasmática de vegetal. Então, a número 3 está errada. Logo, qual é a resposta correta? É lógico que é a letra A. Apenas a número 1. Número 2. Observe o esquema representativo da membrana plasmática de uma célula eucariótica e marque a alternativa com informações corretas sobre o modelo mosaico fluido. Letra A. O mosaico fluido é descrito por uma bicamada de fosfolipídios. Número 1, vamos conferir aqui se o 1 são os fosfolipídios. Muito bem. Na qual as proteínas integrais 4, proteína integral 4, onde está a integralidade, né? Ela não atravessa a membrana. Então, está errada. Não é uma proteína integral, deveria ser uma proteína periférica. Logo, a letra A eu nem continuo, já está errada. Letra B. As proteínas da membrana 3, proteína, muito bem, estão incrustadas na dupla lâmina de colesterol. Dupla lâmina de colesterol? Não, né? Aqui a dupla lâmina ou a bicamada é de fosfolipídio. Um outro tipo de lipídio, que não é o colesterol. O colesterol é assim, ó, de maneira esparsa, não na forma de bicamada. Letra B, então, está errada também. Letra C. Os fosfolipídios 1, certo, e os oligosacarídeos 2, oligosacarídeos, poucos açúcares, né? Por isso, oligosacarídeos, certo, faz parte aí do glicocálix, constituem o glicocálix, estão associados às proteínas. Muito bem, estão associados a uma proteína aqui, ó, uma proteína transmembrana ou proteína integral, né, que tem aí a sua conformação secundária. As proteínas integrais 3, muito bem, proteína integral 3, tem regiões polares, essa parte de fora ela é polar, porque ela tem que, né, ter aí uma
certa finalidade com a água, que penetram na bicamada fosfolipídica. Região polar que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das periféricas 4, que apresentam regiões apolares. Não, ela tem polaridade aqui, ó. Então, a letra C está errada. Como é que ela não vai ter polos se ela vai ter contato com uma substância inorgânica que se chama água? Ela tem que ter uma região polar, sim, tá? Então, letra C, errada. Letra D, os fosfolipídios conferem dinamismo às membranas biológicas e os oligosacarídeos, que constituem o glicocálix, podem estar associados aos lipídios, certo? Tem um aqui associado a um lipídio, ou às proteínas. O número 2 está associado à proteína. As proteínas integrais 3, muito bem, ela é integral, ela atravessa a membrana, tem regiões hidrofóbicas, certo? Essa parte de dentro é hidrofóbica, ela repele a água, que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das periféricas 4, certo? Que apresentam regiões polares. Muito bem, ela apresenta sim polos, para ter contato depois, né, com os íons H+, O- da água. O colesterol 5, certo? É um colesterol aqui. Pode aumentar ou diminuir a fluidez da membrana, dependendo de outros fatores, como a composição dos ácidos graxos. Ok, ácidos graxos, estes que fazem parte aí dos fosfolipídios. Então, a letra D está correta. Vamos ver a letra E, o que fala. As proteínas da membrana estão incrustadas na dupla lâmina de fosfolipídios, aderidas, claro, ou atravessando a membrana de lado a lado, aqui, atravessando, como as proteínas periféricas. Não, né? A periférica não atravessa. Então, a letra E está errada. Gente, a número 2, a correta é a letra D. Vamos passar para a número 3. A figura mostra um esquema da membrana plasmática. Em relação às moléculas que integram a membrana, é correto afirmar que a letra indicada por K, onde está K? Aqui. K permite a identificação de moléculas. K aqui são os fosfolipídios. Eles têm essa função de identificar moléculas? Não, né? Quem identifica são quem? Os oligosacarídeos. É o glicocálix e não o fosfolipídio. Letra A está errada. B. P. Onde está P? Aqui. O P é formada exclusivamente por aminoácidos. Não. Tudo bem, esse aqui está aderido a uma proteína. Proteína é formada por aminoácido, mas o P propriamente dito é um oligosacarídeo. Se é um oligosacarídeo, é um tipo de carboidrato. Errada a letra B também. Letra C. R. Onde está R? Aqui. O que é esse R aí, pessoal? Falem aí pra mim. Quem respondeu colesterol tá certo, hein? R é formada por monossacarídeos. Colesterol tem monossacarídeo. É sacarídeo a sua unidade? Não, né? É ácido graxo, é um lipídio. Então, a letra C está errada também. Vamos para a letra D. L. Opa, L. O que é o L aí? Pensem, respondam. Muito bem, proteína transmembrana. L pode permitir a passagem de algumas substâncias. Transmembrana permite? Permite sim, ela vai se abrir ou se fechar para certas substâncias. Então, a letra D, pessoal, é a letra certa da 3, tá? Vamos ver por que a letra E está errada? A letra E está falando que J, onde está J? Aqui. O que é esse J aí? Vamos ver se vocês sabem. Isso aí, é uma proteína também. Não sei se é transmembrana, não estou conseguindo ver tudo, né? Mas que é uma proteína, é. J possui uma região apolar e polar. Errada. Eu não consigo dizer que ela possui apolar, porque eu não estou vendo. Polar, tudo bem, porque está em contato aqui com a água, mas apolar eu já não sei, porque eu não sei se ela é transmembrana. Então, é a letra D, a correta da número 3. Número 4. Para explicar a absorção de nutrientes
bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Bom, gente, ele colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro, ele mergulhou por 5 segundos, como está na figura 1, né? E no segundo recipiente, ele fez o mesmo com um pedacinho de papel dobrado, simulando essas microvilosidades. É uma das especializações da membrana plasmática. Não existem em todas as células, são só em algumas. E os dados obtidos foram que a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi aqui de 8 ml, enquanto nesse foi de 12. Então, quer dizer que na figura 2, ele obteve um maior aproveitamento na absorção. Por que será? Já está dizendo para mim, né? Por conta aí dessas dobraduras. Se eu esticar esse papel, com certeza não vai dar só 10 centímetros como esse aqui liso. Ele vai dar muito mais. Por isso que a absorção foi maior. É isso que acontece, gente, em algumas de nossas células, como as do nosso intestino, que servem para quê? Absorver substâncias. Logo, quanto maior for esse perímetro, digamos assim, mais regiões de absorção eu vou ter, melhor aproveitamento dos alimentos, por consequência eu vou ter. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de... Microvilosidades são essas dobraduras aqui, ó, que a célula se dispõe. Não é toda célula que tem isso, tá? A gente tem células diferenciadas com especialidades diferentes. Nós temos aí como especialização, além das microvilosidades, nós temos invaginações de base, nós temos desmossomos, interdigitações. Olhem só aqui, ó, nessa outra pergunta que fala mais um pouquinho, e aí eu coloquei para vocês outras especialidades, outras especializações que a membrana tem. Além de microvilosidades, tem as interdigitações. Olha como que essa célula se dispõe na outra, na sua companheira. Ela vai adentro da próxima. Isso são interdigitações. Tudo para fazer com que elas se aderem melhor. Tá? Desmossomos também, eles têm uma outra função. Os desmossomos, eles vão servir aí, claro, para adesão entre as células, principalmente epitelial. Eles que fazem essa conexão entre uma e outra, eles é que fazem aí com que essas células fiquem justíssimas uma com as outras, tá? Então essas são especializações da membrana. Voltando aqui é uma imagem real. Olha o glicocálix como ele é, a quantidade de oligosacarídeos, a quantidade de açúcares que tem aqui para fazer reconhecimento celular. Então vamos lá, com base nesses dados obtidos, neste papel dobrado, obtive uma maior absorção. As microvilosidades intestinais, então, com relação à absorção de nutrientes, é de manter o volume de absorção? Não, né? Para que existe microvilo? Para manter o volume? Não, né? Tem que ter um diferencial. Letra B, aumentar a superfície de absorção? Lógico, o que eu tinha explicado antes. Se eu esticar esse papel fino, ele não vai dar só os 10 centímetros aqui. Ele vai dar mais do que aqui no liso. Então, ele aumenta essa superfície para poder absorver mais e mais nutrientes. Na verdade, não é para, né? Para que existe microvilos? Não é para absorver, né? A gente, quando trabalha essas questões de biologia, nós temos que entender que o que existe hoje é o que a evolução traz como o mais perfeito. Então, se eu tenho células com microvilosidades, é porque a evolução trabalhou dessa maneira. E ela se adaptou tão bem e está servindo tão bem que ela está se mantendo. Então, existem essas microvilosidades, lógico, que aumentam a absorção dos nutrientes e por isso elas estão aí. Se elas estão funcionando muito bem, a evolução trata de segurá-las, tá? Ao longo das gerações. Ela não se perde aí no caminho. No tempo, né? Letra C, diminuir a velocidade de absorção? Não, muito pelo contrário. E não há velocidade na coisa, né? É a questão de aumento de superfície.
Aumentar o tempo de absorção? Também não. Manter a seletividade? Não. Então, a número 4, a correta é a letra B, aumentar a superfície de absorção. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Por que nós, às vezes, ouvimos nos noticiários de que determinado órgão que foi transplantado foi rejeitado? É rejeitado porque talvez aqui, não deu certo. Aí há uma rejeição do que é meu com o que foi transplantado em mim. Esse revestimento é denominado membrana celulósica? Não, né? Não tem nada a ver com membrana celulósica também não, né? Seria uma parede celulósica, coisa que nos vegetais existe. Glicocálix, microvilosidades, interdigitações ou desmossomos? Não, né? O glicocálix seria a resposta certa. Aqui eu coloquei para vocês terem uma noção do que é a microvilosidade de novo, as interdigitações e os desmossomos. O que não conferiu a esse exemplo aqui de órgão transplantado foi o glicocálix. Ele não conseguiu reconhecer a próxima célula e aí ele rejeitou. A número 5 é a letra B. E fechando, número 6 e falando ainda nessa questão, os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição, quem é? É o colesterol? Não, né? O colesterol tá ali dentro, tadinho, ele nem vai fazer contato com uma próxima célula. É o fosfolipídio? Não, o fosfolipídio também não vai interagir nesse caso. É o citoesqueleto? Citoesqueleto é aqui dentro, citoesqueleto. Esqueleto é o que há dentro do citoplasma, então aqui dentro também não vai ter contato com o lado de fora. O que é que eu tenho de contato inicial com uma célula que vai ser transplantada? Né? Um órgão aí que possui células que vão entrar em contato com as do meu corpo. Claro que são as glicoproteínas. Lógico, aqui na letra D, glicoproteína, mas se tivesse glicolipídio, que são essas que estão dispostas nos lipídios, nos fosfolipídios, também seria correta. Se aqui na letra D estivesse falando em glicocálix, estaria correta, porque o glicocálix, de fato, é o que há de externo, é o que faz o reconhecimento de tudo que possa querer interferir ou não aí na minha célula. Então, a letra D da número 6 é a que está correta. Pessoal, espero que vocês entenderam mais um pouco sobre membrana plasmática e até a próxima aula.